Ho, 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 pessoal do segundo ano, estamos aqui em dezembro para mais uma aula aqui desse canal, é mais uma aula de física. Aqueles que estão aí impacientes, querendo que tudo isso acabe logo, estamos aqui na penúltima aula do ano, certo? Então esse é o penúltimo conteúdo que nós iremos ver aqui neste ano. Nas próximas aulas nós estaremos concluindo o assunto e também preparando voz me ser que não estudou para a prova final, infelizmente. Ho, ho, ho. Sim, mas vamos lá. Porque a aula de hoje começa com esse trenzinho aí que parece estar hipnotizando as pessoas. Olha, tem aí soltando umas bolinhas que parece estar me hipnotizando. A gente vai ver que não tem nada a ver com hipnose, certo? E sim com as ondas. E, basicamente, com as ondas sonoras que nós estamos estudando agora. Tudo começou com esse cara aqui, ó, Christian Andreas Doppler, ou simplesmente Doppler, certo? O nome pelo qual ele é conhecido. É um físico austríaco, viveu muito pouco, né? O cara, 1803 até 1853, certo? Relativamente pouco, se a gente comparar com o povo de hoje, 50 anos. Então tá aí, ó, o tal do Doppler, certo? Ele deu uma grande contribuição ao estudo das ondas, porque ele estudou a variação de frequência das ondas relacionado com um certo deslocamento. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o efeito Doppler. Então, basicamente, o que foi que Doppler estudou? A variação de frequência de algumas ondas. Além dele, certo? É hoje chamado de efeito Doppler. Se você pegar em vários livros de física, você vai ter o efeito Doppler. Mas além dele, também veio o Hipólito Fizeau, certo? Obviamente, pelo nome, pela pronúncia aí você já viu. Fizeau, mas a gente pronuncia Fizeau, então ele é um físico francês, certo? E o que foi que esse físico francês com cara de ator norte-americano, olha aí, se você olhar bem, parece aqueles caras de novela não, de filme norte-americano, né? Aqueles vilões, você vê muito essa cara em filme norte-americano. Se ele tivesse nascido hoje em dia, ele não seria um físico, seria um ator. Brincadeiras à parte, o que foi que Fizeau complementou, veja bem, ó, ele complementou o estudo de Doppler. Por isso que em alguns livros você já pega completo, hoje em dia, o efeito Doppler-Fizeau. Fizeau disse que a variação das ondas, que existia uma variação na frequência das ondas sonoras. Doppler estudou a variação da frequência nas ondas sonoras. Esse cara aqui, Fizeau, ele complementou e disse que também aconteceu, olha só, também aconteceu o efeito Doppler nas ondas eletromagnéticas, certo? Basicamente com a luz. E foi muito importante essa descoberta dele, porque a partir daí começou-se o estudo da, como é que eu diria, da cosmologia, certo? Da astronomia. Houve um grande avanço a partir do efeito Fizeau. A gente vai ver nas aplicações futuramente ainda nessa aula, certo? Então, o efeito Doppler é quando a gente estuda apenas no som. Se a gente for estudar o efeito Doppler nas ondas, aí complementa, certo? Todo tipo de onda a gente costuma chamar de efeito Doppler-Fizeau. Olha aí. Então, o que vem a ser esse efeito Doppler que a gente vê? Mas não, professor, não é Doppler-Fizeau, não. Geralmente a gente usa esse nome Doppler-Fizeau quando está se referindo a todo tipo de onda. E Doppler quando está estudando ondas na acústica, ondas sonoras. Consiste na variação de frequência. Veja quem é que vai mudar. A frequência. Certo, professor? Esqueci o que é frequência. Aulas atrás, gente. Nós vamos dar uma pequena chance para quem perdeu a aula. Frequência é o número de repetições de uma onda em relação a um determinado tempo. Lembram disso? Quantas vezes a onda se repete? Pronto, lembrou. De uma onda quando há movimento da fonte e o do observador, ou seja, há movimento relativo entre eles. Geralmente da fonte. Ainda não entendi, professor. A fonte que está emitindo o som, ela começa a se movimentar. E você que está escutando, percebe um som com frequência diferente, sem que isso ocorra, né? Porque a frequência não é a mesma. A gente consegue perceber uma frequência diferente, certo? Basicamente, você vê muito isso em carro de Fórmula 1. Como assim, professor? Carro de Fórmula 1 faz aquele barulhinho. Nhau, nhau, quando passa. O motor é o mesmo, o carro é o mesmo, certo? Porque o som muda, justamente por isso. Porque a fonte está se movendo, certo? Basicamente, vamos ver isso agora com figuras. Cadê a figura? Abre a figura. Se nada estiver acontecendo, eu procurei algo estacionário, ou seja, tudo parado, certo? Se tanto a fonte aqui está emitindo som, certo? A fonte é esse carrinho emitindo som,
E tem um bonequinho aqui, um zoiudinho, escutando. Certo? Bonequinho do olhão escutando. Esqueça essa parte aqui, porque era um gráfico. E essa figura aqui ficou péssima. Em termos de qualidade para mostrar para vocês, mas dá para entender, né? Aí, eu tenho os dois objetos parados. Quando eles estão parados, acontece o quê? Nada. Certo? Quando eles estão parados, acontece nada. Vamos botar aqui para definição, ó. Tem que haver movimento, certo, gente? Para haver efeito Doppler, tem que haver movimento e ele vai mudar a frequência. Pronto, basicamente isso. Se os dois estiverem parados, nada acontece. Tanto quem está ouvindo, ou seja, o observador, como a gente chama de observador na física, que seria o escutador, certo? Mas é o observador. Como a fonte está parada, nada aconteceu. Certo? Você está lá com sua caixinha de som, escutando dor pressão, a caixa não sai do lugar, você está sentado tomando uma, nada acontece. A partir do momento que a caixa começa a se movimentar, certo? Ou você vai embora, o seu amigo vai embora porque não quer escutar não quer dividir o seu bom gosto de escutar dor pressão, o seu funk, ele vai embora, certo? Aí o seu amigo passa a perceber uma diferença. Por quê? Porque ele está se afastando, está havendo um movimento entre a fonte e o observador. Lembrando lá do primeiro ano, quando eu digo movimento, certo? Não necessariamente é só o carrinho aqui andando, não, viu? Se o bonequinho começar a se movimentar, lembram do primeiro ano? Se A está em movimento com relação a B, completa aí a frase, B está em movimento com relação a A. Então, se houver movimento de um dos dois, ou da fonte ou do observador, vai haver o efeito Doppler. Aqui de novo, só mostrando aquilo que eu falei do efeito Doppler-Fizeau e tentar mostrar a você, certo? De novo, para quem não entendeu, o que é essa variação de frequência. Aqui ele bota com as luzes, mas pode muito bem analisar com o som. Vê só, certo? O que está acontecendo com essa onda aqui, ela está esticando e a outra está encolhendo, enquanto a fonte se movimenta. Tá vendo? Essa onda aqui, a minha direita, onde está aparecendo aqui a setinha, está aqui o mouse, certo? A onda está encolhendo. E a onda cuja fonte está se afastando, está esticando. Está encolhendo, está esticando, está variando o que, gente? A frequência, certo? Variação de frequência. Quando há movimento, quem está se movendo aqui? A luz, ó, a fonte, certo? Não a luz, a fonte de luz está se movendo, certo? Não é preciso nem os bonecos se moverem, mas se o boneco se mover também. Se houver movimento, há variação de frequência, mesmo que você não perceba, né? No caso, uma frequência sonora. De novo, efeito Doppler, para quem não entendeu, lá vai a fontezinha ali, ó, se movendo. Olha mais uma fonte, esse pontinho aqui. Olha o que acontece com essas ondas que estão à frente do pontinho, ó. Elas ficam bem próximas, não é isso, gente? Fica mais alto, ficam mais repetições, uma frequência maior, o som fica mais alto. E o que está aqui à esquerda, certo? Que está ficando distante, está ficando mais esticado, certo? Está ficando mais lento. A gente disse que está ficando mais grave o som, mais baixo. Aí relaciona até com a aula que a gente viu, né? Toda mulher fala alto, todo homem fala baixo. A mulher seria aqui, ó, certo? Número grande de frequência, que está ficando mais alto. E desse lado aqui é o lado do homem. Tem mais uma animação para mostrar para vocês. Olha só o avião aqui, está a velocidade hipersônica, ou seja, mais rápido que o som. Aqui está na velocidade do som e aqui velocidade mais lenta que o som. Olha só o que acontece com as ondas sonoras, certo? Veja aí o que acontece com as ondas sonoras. Digamos que você, o observador, está aqui sempre à direita, certo? Vai ver como é que ele escuta, certo? O avião com a frequência, ou com a velocidade maior que a do som, com a velocidade igual a do som e com a velocidade menor que a do som, certo? Este do meio é igual a do som. Em todos os casos, vai ocorrer o efeito Doppler, de uma forma ou de outra. No caso do avião ter a velocidade do som, certo? Você veja que o efeito é bem mais acentuado, né? As ondas, elas ficam bem mais agrupadas aqui, ó. As ondas sonoras emitidas pelo avião. Vamos nós. Aqui eu vou passar um pequeno videozinho, certo? De uma série chamada Big Bang Theory. Se você se diz nerd e nunca assistiu The Big Bang Theory, você não é nerd de coisa nenhuma. Você não tem nada desse nerd. Que é uma série sensacional, uma comédia. Inclusive já encerrou essa série, mas ela é atemporal. Se você tem acesso a
e poder assisti-la, você dê uma olhada aí nos streamings, certo? Onde você encontrar, que é uma série divertidíssima. Ela brinca com conceitos de quem gosta de super-herói, de quadrinhos, de ciência, inclusive. São os caras que são doutores em física, mas gostam de colecionar e de brincar com muitas coisas da cultura pop. Bom, enfim. Aí eu selecionei aqui um trecho de um episódio que Sheldon, que é o mais maluco dele, se fantasia como o efeito Doppler. Certo? Se fantasia como ondas. E quer que todo mundo entenda, porque ninguém gosta, né? Então a grande sacada dessa piada é essa. Ninguém gosta de brincar com ciência, gente. Ciência é um pouco chato. Certo? Mas enfim, vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou estar falando de vez em quando no meio do episódio, pelo mesmo motivo da outra vez, certo? Para evitar que o YouTube pegue aí direitos autorais se eu deixar direto. Sim, e para quem não gosta, infelizmente, eu não achei esse trecho dublado. Certo? Embora a dublagem dessa série seja, olha, uma porcaria, tá? Se for assistir essa série, assista a legendada, que as vozes dos atores são sensacionais. I want to talk to you about before we go to the party. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. Ele já tá vestido de efeito Doppler. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. Aí demonstrando efeito Doppler. So what time does the costume parade start? Enganaram ele pelo ir dizendo que ia ter Parade? Yeah, so the Concurso judges de give out fantasia. prizes for best costume. You know, most frightening, most authentic, most accurate visualization of a scientific principle. Oh, Sheldon, I'm sorry, but there aren't going to be any parades or judges or prizes. This party is just going to suck. Oh, come on, it's going to be fun, and you all look great. I mean, look at you, Thor, and oh, Peter Pan, that's so cute. Actually, Penny, he's wrong. I'm Peter Pan! I got a handful of pixie dust with your name on it. No, you don't. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by Qual a relative definição motion aí? between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. All right, I got a shower. You guys, make yourselves comfortable. Okay. See? People get it. Aí já na festa. Hi. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. Choo-choo train? Close. A brain damaged choo-choo train? Tá com outras pessoas. I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't you just tell people you're a zebra? Well, why don't you just tell people you're one of the 7 dwarves? Because I'm Frodo. Yes, well, I'm the Doppler effect. Pronto. Sacado, né? Efeito Doppler e a luz, como eu falei para vocês, o efeito Doppler foi muito importante no estudo da astronomia, vamos ver isso agora. Então, uma das aplicações é dos radares de velocidade. Olha só o radar de velocidade, como é que funciona. Ele emite uma onda, obviamente uma onda eletromagnética que vai refletir no carro. Então, o carro, durante a reflexão, ele funciona como uma fonte da onda. E dependendo de como essa onda chegar, dependendo da frequência que essa onda chegar no receptor, certo? De volta, né, ao que emitiu, ele sabe a velocidade que o carro está. Simples assim, né? Na astronomia, como eu falei para vocês, para determinar a velocidade de estrelas, galáxias e outros corpos emissores de luz. Olha aí como foi importante, certo? A partir daí você tinha como determinar a velocidade de vários astros, certo? Como é que a gente sabe, professor, que astro tal tem tal velocidade, demora quanto tempo para completar uma órbita? Através do efeito Doppler, olha aí. Dá para se perceber se os corpos emitiam luz, certo? Foi usado por Edwin Hubble, olha só, o cara que dá nome ao telescópio mais famoso, né, para mostrar que o universo encontra-se em constante expansão. Vocês já devem ter ouvido isso, certo? Muito isso nas aulas de ciência, enfim, até mesmo nas aulas de física eu posso ter falado, certo? Quando a gente foi estudar no primeiro ano a questão
Pronto, agora perdi. Mecânica celeste. Lembram do ano passado? Mecânica celeste que está incluído na atração gravitacional. Então, a gente falava que eu dei uma introdução para vocês no histórico dos planetas, a questão do Big Bang e que até hoje o universo está em constante expansão. Certo? Isso foi mostrado através do efeito Doppler também. Então é muito importante. E chegamos naquela parte que os alunos... Pronto, quase não saí. Os alunos quase não gostam, né? Que é a parte de cálculo. Efeito Doppler também tem uma parte de cálculo. Não fica só na teoria. Então, basicamente é isso aqui. Ó. A fórmula vai ser essa aqui. A gente vai utilizar. Daqui a pouco eu vou aplicar um exercício com ela. Certo? Mas é basicamente isso aqui. Primeiro a gente começa. Ó. Fonte se aproximando do observador, a frequência aumenta. Falei isso para vocês. Frequência aumentando é porque o som ficou mais alto. E se a fonte estiver se afastando do observador, a frequência diminui. Aqui o som ficou mais alto. E se a frequência diminui, o som ficou mais baixo. Peço perdão aqui pelo uso da trema, porque, obviamente, esse slide foi montado... Esse slide não, né? Essa figura, esse slide eu montei agora. Mas essa figura que eu trouxe aqui, ela deve ter sido construída bem antes da reforma ortográfica. Olha a fórmula aí. Certo? F', certo? Que alguns livros chamam de FA, é a frequência que você está escutando, é a frequência aparente. Eu estou falando apenas de som agora, certo? Eu não vou aplicar isso no estudo da luz, não, porque tem uma outra forma de estudar e só para física mais avançada. Vamos aplicá-la ao som. Então, F', também chamada de FA, é a frequência, chamada de frequência aparente. É a frequência que você vai escutar. F0 é a frequência normal. É aquela frequência que você escutaria se todo mundo tivesse parado. Lembram lá do primeiro exemplo que eu coloquei, né? O carrinho, o bonequinho, o zoiudinho. V é a minha velocidade do som. Velocidade do som. Geralmente a gente usa o quê? 340, 330 metros por segundo. Não é? Basicamente esse valor. V0, o VO, é a velocidade do observador. Se o observador estiver parado, obviamente isso aqui fica em zero. E VF é a minha velocidade da fonte. Certo, gente? Aqui pode ser mais, pode ser menos, dependendo do movimento relativo que tiver entre elas. Pronto. Basicamente, nós vamos estudar esta fórmula aí, certo? Quando estivermos aplicando alguns exercícios. Falar em alguns exercícios, vamos a eles. O efeito Doppler-Fizeau está relacionado com a sensação, a gente sabe, com a sensação de variação de frequência. Professor, então essa questão aqui não tem nenhuma resposta certa. Estou vendo frequência aí não. Variação de altura, variação de timbre, variação de intensidade, aumento da intensidade e diminuição de intensidade. Então, já posso dizer que essa questão aí foi mal elaborada, que era um dos pontos dessa questão. É errado. Quando a frequência varia, você tem um som mais alto ou um som mais baixo. Então, quando eu vario a frequência, eu estou variando o quê, gente? Altura. Lembrando sempre disso. Ó. Tudo que está relacionado com a altura do som está relacionado com a frequência. Toda mulher fala alto, todo homem fala baixo. Está relacionado com a frequência. Resposta correta, letra A. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça. E, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Vamos analisar junto com esse professor. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Pensa no negocinho chato do alarme do carro. Tem, tem, tem. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Ele está sentado lá no banco da praça, certo? Aí vem a ambulância. Tá chato isso, né? Um motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Já tem esse pessoal mal educado, né? O Cabedelo é lotado de gente mal educada, principalmente no trânsito. Aí o cara tá com raiva, então ele bota a buzina, porque ele quer vender a buzina do carro. O professor percebe o efeito Doppler apenas onde, gente? Eu tenho 1, 2, 3 aqui. E aí? Eu não gosto muito desse nome apenas, porque leva a gente a pensar que é apenas um, não é? Olha só, o efeito Doppler está relacionado com o conceito de frequência, que eu disse para vocês, conceito de frequência, e outra coisa também da física, que é o conceito de movimento. A fonte e ou
O observador tem que estar em movimento. Olha só, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. A menos que seja aqui o cara querendo causar um acidente, o porta-mala não vai estar aberto com o carro em movimento. Até porque o proprietário abriu a tampa do porta-mala. Ou seja, o cara não está nem no carro, né? Então isso aqui não é, gente. O carro tem que estar parado. Aqui o carro está parado, não tem movimento. Uma ambulância se aproxima. Se aproxima tem a ver com movimento. Opa, isso aqui está correto. Um motorista impaciente após passar pela praça e ainda afasta-se. Olha aqui. Passou pela praça e afasta-se. O cara passou lá no carro buzinando. Também está em movimento. Então, resposta correta, 2 e 3. Letra D. Letra D de jeans. A comprovação experimental do efeito Doppler ocorreu em 1845 com o cientista Buzz Ballow, Ballow verificou a alteração na percepção da frequência do som emitido por trompetistas que estavam em um vagão de trem. E aí o cara tocando trompete num vagão de trem. Pensa no trem maravilhoso. Aqui na Paraíba a gente tem um trem de forró, né? Que deve ser uma coisa maravilhosa. Você fazer uma viagem de trem com o pessoal tocando, dançando forró o tempo todo. Pensa numa maravilha da cultura moderna, o trem de forró. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Marque a alternativa correta a respeito desse experimento. Na aproximação, o Ballow verificou som mais graves. No afastamento, o Ballow verificou som mais altos. Certo? Isso aqui é justamente o contrário, não é, gente? Justamente o contrário. É quando eu digo que é justamente o contrário, a resposta já cai na letra D. Na aproximação, o som percebido é mais alto, fica com maior frequência. Lembra? Na aproximação fica um monte de linha, que eu mostrei nas figuras, um monte de linha, maior frequência. Então, só por desencargo de consciência, eu vou ler a letra C. A alteração nas frequências produzida pelo efeito Doppler também foi observada pelos trompetistas. Certo? Não, porque os trompetistas estavam emitindo som. Certo? Não era o cientista que estava emitindo som. Poderia até ser. Certo? Poderia até ser, mas não pelo fato de eles estarem tocando trompetes. E sim pelo fato de eles estarem escutando outro som, por exemplo. É porque o observador aí é o tal do Ballow. O Ballot. Eu não sei qual é a nação dele. Bom, e com isso, eu achei que eu tinha colocado um exercício de cálculo, certo? Mas fica para a próxima aula. Eu jurava que eu tinha colocado exercício de cálculo. Bom, porém, fica para a próxima aula, garanto a vocês, vamos ter um exercício. Eu começo a aula de exercício com o de efeito Doppler, certo? Vou ficar devendo para vocês. Com isso, nós encerramos a aula de hoje, certo? Deixo aqui um forte abraço para vocês. Estamos em dezembro, olha aí, gente. Vamos comprar presente para aqueles professores mais queridos, não vou citar nome aqui de ninguém. Pode deixar na caixa de correio, já que não pode aglomerar. Então, um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e última aula, se Deus quiser. Segunda nos vemos. Um abraço a todos.